2, né, daquele estudo que a gente está fazendo sobre a revelação progressiva. O objetivo, como está declarado aí, é mostrar que o Antigo Testamento e o Novo estão em plena harmonia. Eles mostram o mesmo Deus, porém esse Deus foi se revelando progressivamente, né? Eu vou já declarar logo de cara que não há nenhuma mudança em Deus. Deus não mudou ao longo do tempo. É que, como nossa mente, a gente estudou isso, como a nossa mente é limitada, e como também o pecado nos fez mais limitados ainda, mais ainda do que somos, então Deus teve que, pouco a pouco, colocando conselhos e revelações progressivas, né, ao longo da história, para que os homens pudessem conhecê-lo, né? Então é daí que vem esse conceito de revelação progressiva. Não significa que Deus foi mudando. Deus não muda, né? Ele é sempre o mesmo, né? E a gente vai ler depois escrituras que afirmam isso claramente, tá? Então o interesse é só a gente perceber que, em termos bíblicos, há uma progressão, tá? Então eu quero afirmar que essa revelação progressiva tem a ver com o sentido de Bíblia. A Bíblia começa em Gênesis, vai até Apocalipse, e ela vai revelando progressivamente a história de como Deus agiu, de o que ele foi declarando, e conforme essa história, esses fatos, essas palavras de Deus vão sendo ditas e gravadas, como ele orientou, a gente vai tendo uma imagem cada vez maior de Deus até chegar em quem? Até a revelação plena em Jesus Cristo, né? E como a gente viu, além disso, depois nós vamos continuar tendo revelações eternas de Deus, né? Então essa é a base de tudo que a gente tem falado. A gente falou dos módulos, né? A gente está aí no módulo 1, a revelação histórica de Deus pela Bíblia, né? Tentando encontrar um pouco da história. Depois da criação começa a história, né? Então, dentro da história, como ocorreu essa revelação, tá? Então, esse é o módulo. Então, agora a gente vai lá só para rever alguns tópicos que eu acho muito importantes, né? Eu quero reafirmar também alguns conceitos para a gente não perceba que esse estudo, para a gente não entender que esse estudo é meramente um esforço intelectual, tá, irmãos? Embora a gente possa organizar o conteúdo, tentar abarcar o que a Bíblia fala, a gente tem que ter essa plena convicção dessa escritura que está lá no 2 Coríntios 4:6, ali eu vou ler de novo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer dizer, todo o conhecimento de Deus, legítimo, verdadeiro, ele vem como fruto de uma ação direta de Deus, dentro de nós, no nosso coração, ele está falando aqui. Então, isso aí é o trabalho do Espírito. Então, eu quero reafirmar com todas as letras, nós só podemos entender esse assunto porque o Espírito Santo vai agindo em nós, iluminando, como ele declara aí, a mesma frase que está lá em Gênesis, né? Das trevas resplandeça a luz. Então, há uma iluminação, como ele fala, né? E aí a gente pode conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo, que é o objetivo da Bíblia, né? Mostrar em Cristo, né, quem é Deus. Então, esse é o ápice da Bíblia, como a gente foi vendo, né? Então, a gente começou a falar sobre a história, tentando colocar mais ou menos linearmente aquilo que a gente só pode entender dentro de uma certa lógica nossa, né? Mas, na verdade, a gente também chegou nessa questão aqui, eu quero rever, e a partir daí a gente vai para a aula. Olha no capítulo, em 1 Pedro 1, 18 a 20, tá vendo? Lá bem no meio, quero reler essa escritura que é importante para a gente continuar, tá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, lembra que a gente frisou esse ponto, que, na verdade, se a gente for pensar de maneira, além do que a Bíblia coloca de maneira linear, né, ela mesma apresenta, essa escritura está na Bíblia, mas o que ela está dizendo é que antes daquilo que Gênesis começa a narrar, né, já havia um plano. Então, do ponto de vista da linearidade da história, lá na eternidade passada, lembra que a gente falou desse termo, né? Na eternidade passada já havia um plano. Deus já tinha decidido fazer o quê? Ele tinha escolhido um cordeiro sem mancha e sem defeito. E aí ele revela esse cordeiro sem mancha e defeito, é a encarnação de Jesus. Ele encarna como filho de Deus, em carne e osso como nós. E ele é
por isso que João Batista apontava para ele e falava, eis o Cordeiro de Deus. Né? João Batista já sabia que ele seria imolado, seria morto por Deus para nos salvar. Antes de tudo, Deus já tinha criado esse plano, né? Então Deus só estava revelando, e revelou para João Batista, por exemplo, né? João Batista foi um dos poucos que conseguiram enxergar e chama ele pelo nome correto, Cordeiro de Deus, né? Apocalipse depois fala que o Cordeiro está lá no trono, né? Então sempre na mente de Deus houve o Cordeiro, do começo ao fim. Então o plano de Deus, quando a gente fala da revelação de Deus, o sangue que seria derramado, né? Para a gente poder conhecer e ser salvo, conhecer Deus e ser salvo, tudo isso começa nos conselhos de Deus eternos, antes da criação. Então lembra que a gente fez esse ponto para falar do ponto A, né? O verdadeiro princípio da história, né? Para remeter a Gênesis. Aí depois a gente avançou e falamos sobre isso, né? Ficamos refletindo sobre que para começar a falar da queda, da revelação em Gênesis, a gente tinha que ir antes da queda, né? A gente falou sobre a limitação que o homem tem naturalmente, lembra? A capacidade natural do homem não alcança quem é Deus. A gente leu várias escrituras sobre isso. Não cabe ao homem, pela própria mente dele humana, conhecer Deus. Ele não consegue. Deus não dá para sondar os limites, né? Como a gente vê aí nas escrituras, né? E depois a gente falou que o próprio pecado acentuou mais esse problema, né? Então, continuando agora, a gente vai falar sobre esse milagre, né? Mas antes desse milagre da nossa conversão e conhecimento de Deus, a gente tem que tentar entender como foi a revelação lá para Adão e Eva. Adão e Eva também receberam revelação, né, de Deus. E a gente vai pensar nisso aí juntos, né? Nessa revelação antes da queda, né? Algo importante para a gente entender, né? Vamos lá, então. Então vamos pensar junto o seguinte, né? Então, a partir de agora a gente vai. Só peço que as câmeras sejam desligadas, só para não. Eu acho que não está cobrindo. Se quiserem ficar, tudo bem. Mas pode ter o risco de cobrir, aí eu vou pedir para alguns desligarem a câmera. Mas, por enquanto, acho que não está tendo problema. Mas aí, para poder mostrar todas as escrituras que eu compilei. E a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Na verdade, o objetivo do estudo é ler mais a Bíblia e se apegar ao que a Bíblia fala, né? Mais do que o que a gente fala. Então, é isso que importa. Então, a revelação que se iniciou antes da queda, tá? Vamos falar sobre esse tema, né? Então, só para meditar algumas coisas, assim, a Bíblia começa com o relato da criação, né? Lembra? Então, ao primeiro dia, né? Então, Deus, a gente vai ver, né? Deus criou a luz, né? Ele separa a luz das trevas, aí depois ele vai criando o firmamento, que é o céu, a terra, né? Ele vai separando os continentes, ele vai toda essa progressão, vai criando, né, as ervas, depois os peixes, as aves, e vai indo cada dia, né, até o sexto dia, em que ele cria o homem, né, como ápice da criação. A Bíblia deixa marcado que o homem está lá no topo das obras de Deus, né? A gente vai ler sobre isso claramente, tá? E então, enfim, mas para pensar o seguinte: o homem e a mulher não estavam lá no dia a dia da criação. Eles não estavam desde o primeiro dia. Então, eles não viram as ações de Deus, tá? Eles só vão ter, mais tarde, Moisés traz isso aí, pelo Espírito de Deus, as ações cada dia. O homem em si, o primeiro casal, Adão e Eva, não viram Deus agindo no dia a dia. Surgem no último dia da criação. O sétimo é o dia de descanso, né? Segundo a Bíblia. Então, ele está lá no sexto dia, em meio às coisas criadas, né? O homem está lá. Então, quer dizer, na mente do homem e da mulher, eles não tiveram o contato com todo o criar de Deus. Eles só viram o resultado da criação, né? Então, eles, embora, né, eles desfrutassem de uma proximidade com Deus, uma relação com Deus que a gente não consegue avaliar, né? Mas certamente eles tinham percepções de Deus, entendiam que Deus era bom também. Eu acredito nisso. Havia alma, né? Havia a parte espiritual, havia o conhecimento de Deus também que eles desfrutavam em sentido íntimo, tá? Mas em termos práticos, fora isso, que eu acredito que havia, a Bíblia não deixa muito claro como era isso, mas a Bíblia fala que eles estavam na criação e por meio da criação eles podiam ter uma noção de quem era Deus também, fora outras coisas que a gente vai falar juntos aqui. Então Deus foi se revelando, né? Então é importante a gente perceber uma coisa. Essa escritura em João 1:18, eu vou reler, fala que ninguém jamais viu a Deus,
mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Vou reler essa escritura de novo para a gente ter certeza o que a Bíblia fala. E já começo a mostrar uma prática do que eu estou falando de revelação progressiva, tá, irmãos? Para a gente definir verdades espirituais, o que predomina é o Novo Testamento. O que o Novo Testamento afirma é a luz que você joga para o Antigo. Então, antes de pensar, mas será que Adão e Eva viram, ou Moisés? Então, muitas coisas começam a vir na mente. Creia e entenda. Se o Novo Testamento declara que ninguém viu, tá? Então, aí a gente tem que colocar na dimensão certa o Antigo. Tentar entender o que foi o ver, entre aspas, do Antigo. Em termos concretos e profundos, até Jesus aparecer, ninguém viu Deus, tá? Foi o unigênito, Deus unigênito, aqui está uma referência clara a Jesus Cristo, né? Né, o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, ele é que revela, torna conhecido quem é Deus, tá? Então, só é importante refletir nisso, porque quando Adão estava lá e Eva, e eles não tinham ainda a imagem de Jesus, eles não conheciam Jesus, então o conhecimento de Deus dele dependia da visão da criação e outras coisas mais que a gente vai estudar, né? Aí eles olhavam para as coisas criadas, eles percebiam Deus, sim, mas uma coisa que é importante, Deus não pode ser confundido com a criação, nunca. Deus não é a criação dele. Deus está muito, mas muito, mas muito, infinitamente além da criação, né? Ele é outro, né? A criação é a obra de Deus, Deus é Deus, tá? Estou dizendo isso porque você sabe que tem muitas fés, né, religiões que dizem que Deus é a criação. Isso aí é chamado de panteísmo, né? Quando você confunde a criação com o Criador. Deus não é, Deus está muito além, mas ele mostra um pouco do que ele é, um pouquinho do que ele é, na verdade, se a gente for pensar profundamente. Ele é bem melhor ainda do que se mostra na criação, bem mais perfeito, né? Então, aí nem na compreensão natural. Então, o homem olha para a criação e ele não consegue compreender totalmente quem é Deus, né? Então, a compreensão natural do homem não permite que ele conheça Deus. Então, se pensarmos nisso, mesmo em Adão e Eva, que não tinham pecado, mas também tinham incapacidade total de conhecer Deus, porque a mente deles também tinha limites, eles não eram seres... a onisciência, que é a qualidade de saber tudo, só Deus tem. O homem nunca teve isso, mesmo Adão e Eva. Então, eles tinham limitações, né, intelectuais, espirituais, eles tinham os limites, porque eles são criaturas. Então, eles não podiam conhecer o Criador totalmente, tá? Então, eles dependiam do quê? Da boa vontade, da graça de Deus em se revelar. E essa graça, o maravilhoso de ler Gênesis, é que Deus sempre está mostrando essa graça, o desejo, a boa vontade, a liberdade dele, na verdade, de se revelar. Né? Para quem escutou o vídeo lá que eu passei, né, aquele vídeo que eu acredito que é a base fundamental para a gente continuar estudando esse tema, né, aquele lá sobre a solidão de Deus, lá é declarado claramente, e é um ponto importante na Bíblia, Deus não precisava se revelar também. Ele podia ter criado e ficado distante, porque ele não tem necessidade de fazer algo moralmente nesse sentido, porque ele criou. Então ele poderia ter feito tudo bem e saído, mas ele quis se revelar. Deus é o eterno, ele é eterna, o dar-se, porque ele é cheio de amor. Pela própria natureza dele, ele faz isso pelo que ele é, não pelo que os outros precisam. Ele faz porque ele sabe, né, o quanto é bom que os homens conheçam ele. Né? Então ele é amor, então ele se derrama em amor para que os homens conheçam ele. E desde o Gênesis fica marcado essa vontade de Deus, essa boa vontade, né? Essa disposição em si, nele mesmo, né? E não determinada por nada fora dele, né? Então Deus revelou a graça dele em se revelar. Então a gente agora vai começar eu não sei como tirar essa tarjinha aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas enfim. Deus se revelou de vários pontos, a gente vai começar a ver agora que existem coisas que marcam, né? Então, como ele se revelou, né? Como que ele se revelou antes da queda, né? Tem 3 aspectos, pelo menos, tá? Eu vou falar pelo menos, porque se fosse já uma aula do Marcos, ele faria um gráfico e afirmaria exatamente algo mais claro. Como eu sou de humanas, então eu vou falar que mais ou menos 3 aspectos, tá? Essa é uma piada com o Marcos aí. Mas, assim, pelo menos 3 coisas a Bíblia esclarece, tá? Porque a gente não sabe de outras coisas. Então, tem coisas que, como eu estava dizendo, pode ser que o homem também conhecia Deus por intuições internas,
por uma relação de oração, e aí ele percebia, é muito provável, mas a Bíblia não mostra isso. Né? A Bíblia só fala que ele ouvia os passos, né, que são remissões, depois a gente vai falar sobre o lado figurado disso aí, é importante entender, mas ele tinha percepções de Deus, tá? Então é uma outra fonte de revelação que não dá para entender muito bem como era. As que ela deixa claro na Bíblia, e a que mais importa, a gente vai ver, são 3 aspectos da revelação de Deus lá no Éden, antes do pecado. Deus se revelou na natureza criada, a gente vai ler isso, tá? No princípio, Deus criou, estou lendo Gênesis, uma porção inteira aí de Gênesis 1, tá? Vamos tentar ler, irmãos, eu peço antes da gente ler, enxergue Deus nisso. Não enxergue as informações, enxergue quem é o agente dessa criação. Tá? Eu até tentei grifar alguns pontos para a gente poder acentuar quem é esse Deus que fez tudo, né? E a Bíblia já está revelando para a gente, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E disse Deus, ajunte-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E continuando, né, eu tirei uma parte grande aí, essas 3 pontinhos, as partes que eu tirei aí, né? E Deus viu que é bom. Né, que ficou bom. Então, eu só estou mostrando que em cada dia essa frase continua. E Deus viu que ficou bom. Em cada ocasião, né? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, amanhã, esse foi o 6º dia. Então, lá no 6º dia, no último dia da criação, no ápice da criação, aí a Bíblia mostra, dá um olhar especial para a criação do homem, né? E aí Deus depois, ele foi o único ser em toda a criação que foi feito como? A sua imagem e a sua semelhança. Lá no capítulo 2 fala imagem e semelhança e completa essa expressão, tá? Então, ao olhar tudo isso, depois que ele fez tudo isso, e o homem lá no ápice da criação, mesmo olhando para o homem, ao contrário do que a cultura moderna tem feito, né, a pós-moderna, mesmo olhando para o homem, aos olhos de Deus, o homem, e tudo, na perspectiva, olhando o homem, tudo era muito bom. A gente vai perceber que ele já estava olhando para o homem, olhando para Jesus, na verdade, também, tá? E isso vai ficar claro em umas escrituras. Ele viu que estava tudo muito bom, tá? Então Deus fez algo bom e olha o tipo de natureza, né? Depois a gente vai ver, continuando aqui, a outra escritura, depois a gente começa a frisar todo no conjunto os elementos aí que mostram quem é esse Deus, embora você já tenha percebido, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Disse então o homem, aí pulando um pouco a história, né? Já vamos lá para o 2, capítulo 2, 23 agora, né? O anterior também era o 2, né? No início. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então é interessante, né? Primeiro pensando no aspecto do olhar de Deus, né? E nosso olhar, vendo Ele agindo na criação, fazendo, criando. Primeiro, uma coisa que chama a atenção é que Deus olha para a luz depois de criada. Então Ele cria, como ele olha para aquilo que Ele criou, em outro ângulo. Lá está a criação, aqui está o olhar de Deus. Isso é feito para deixar muito claro o quê? Que a avaliação de Deus mostra que Ele e a criação são diferentes. Então ele cria e se distancia e olha. Há uma distância entre Deus. Gênesis, de maneira fantástica, maravilhosa, mostra claramente aquilo que a teologia e muitos estudiosos chegaram à conclusão depois de muito pensar. Quer dizer, bom, enfim, Deus e a criação são diferentes. Porque o que prova isso em Gênesis é que ele olha a criação. E aí ele avalia a criação. E aí, como ele não faz nada mal, ele criou e ele fala, bom, eu gostei, está bom, eu gostei da luz. Ele aprova a luz. Ele viu que era boa e separa das trevas, tá? Separa das trevas, né?
E ao separar das trevas, também há um coração de Deus aí. Ele aprova o que é bom e desaprova o que é mal. Está subtendido aí. Separa o bom, o mal, de algum modo, tá? É já uma imagem desse Deus criador que vai separando, que aprova coisas, né? Claro que é um prenúncio, aqui as trevas a gente vai ver que é uma potencialidade, né? A ausência da criação, na verdade, ou a criação não aprovada por Deus, né? Enfim. Continuando aqui, também falando agora ele viu o homem, e aí depois ele fala que ele pega esse homem, né, depois de ter aprovado e ter falado que ficou muito bom, ele pega especialmente esse homem e coloca num lugar especial da criação. Né? O Jardim de Éden mostra, mais do que tudo, o lugar especial na criação, um lugar que o próprio Deus estava cuidando ali, de modo assim, sinalizando uma atenção especial. Tá? E aí ele coloca o homem no Jardim do Éden. Tá? Separa ele por um lado, fala, olha, aqui é seu lugar, perto de mim. E mais do que isso, eu plantei e você vai desfrutar disso. Tá? Mais tarde a gente vai ver que ele dá ao homem a tarefa de continuar esse jardim. Chama ele a co-criar junto com ele essa parte aprovada e plantada por ele, né? Mas, enfim, depois também o homem, aqui mostra a perspectiva do homem. O homem, assim como Deus aprovou a criação, essa escritura mostra que quem é o sujeito aqui da frase? Árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Árvores agradáveis aos olhos de quem? Do próprio homem, né? E boa para o alimento. Então, o homem já estava aqui mostra que assim como Deus avaliou a criação, o homem sabia olhar as árvores e falar, isso é muito bom. Por que ele sabia fazer? Porque ele foi feito à imagem de Deus, em semelhança. Como o homem também tem o bem, no estado original dele, antes da queda, ele tinha o bem completo dentro dele, conforme Deus o tinha feito, né? Perfeito no sentido de que ele cumpria plenamente o que Deus queria dele, o homem olhava e sabia olhar com o mesmo olhar de Deus, né? Na semelhança de Deus, na imagem, ele aprovava as árvores e via que eram muito boas, agradáveis, e as frutas boas para comer. Então é o mesmo, Deus, aí se vê também a imagem de Deus, né? A gente vai ver que em outras coisas a gente mostra a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu quis, assim, né? Eu pulei todos os outros elementos para entrar logo no ponto, né? Que as mulheres não se sentirem lisonjeadas entre nós aqui, né, Val? O homem, depois de aprovar as frutas, na verdade, o que mais animou ele mesmo foi o quê? Diz então o homem, esta sim. Né? Depois de olhar e aprovar, a gente vai ver que ele olhou para todos os animais, deu o nome, aí quando ele vê surgir a mulher, ele fala, agora sim, esta sim. É o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o homem se entusiasma e vê a bondade de Deus. Esta sim é um sim para Deus. Não é um sim para o universo, para o acaso, é sim, Deus, esta sim. Né? Como se ele tivesse, Deus mandou bem, fez bem, hein, Deus. Então Deus conhecia o desejo dele do coração, aquilo que o Salmo fala, né? Só Deus sabe o que está dentro de nós. A Bíblia fala que faltava algo que completasse, algo que não se encontrava. Quando ele identificou, essa é aquilo que faltava. Então Deus supriu a necessidade do homem de antemão. A necessidade é apontada antes da criação, né? Então isso mostra muito de um Deus, né? O homem começou, por causa dessa imagem e semelhança, começou a confirmar a bondade de Deus na criação. Isso é revelação de Deus, né? Embora ele não estava vendo Deus, ele estava vendo Deus indiretamente, né? Como se fossem pegadas de Deus, imagens de Deus indiretas. Olha, né? Alguns usam o termo máscaras, né? Eu não acho muito adequado, mas é como se fossem algumas franjas do manto de Deus maravilhoso. Então ele estava lá vendo a bondade de Deus nas frutas, né? E viu na mulher. Isso mostra também que a criação apontava para o amor do Criador especial para tudo que ele criou e também e para o homem, né? Então, essa criação aponta para o amor de Deus. Então, conhecer a Bíblia a partir de Gênesis, nós deveríamos ler sempre com esse olhar. Nós estamos fazendo um exercício de leitura aqui, né? Para ver, olha como Deus é bom. Só pela narrativa a gente vê que é um Deus perfeito, organizado, harmônico, tudo na hora certa, no tempo certo. Há uma vida abundante, né? Então ele tem muita vida, a gente vai ver que Deus é um Deus generoso, abundante, né? Então vamos ver também, aqui, não sei porquê, para você está aparecendo essa tarjinha aqui,
verde. Não, vocês não vão responder. É ruim. Para mim tá... deixa eu voltar um pouco aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, mas... É que agora correu e eu não estou conseguindo achar. Peraí. Então, o segundo elemento é que Deus se revela nas próprias ordens e incumbências dadas aos homens. Lembra? Então, Deus viu na natureza, porque ele não estava na criação, mas ele viu o resultado da natureza. Mas ele também, as ordens, as incumbências revelam Deus antes da queda. Olha só as ordens, as direções que Deus dá. São todas amorosas, tudo tem um propósito construtivo. Então, as ordens de Deus mostram quem Deus é. Vamos ler. Então, disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso já é graça de Deus. Por que ele fez? Porque o homem, Deus quis colocar a semelhança dele no homem. Isso é bondade de Deus. Ele podia ter feito a gente como um outro animal. E aí não seríamos homens, né? Seríamos outros animais, mas ele quis colocar num ser a semelhança dele. Isso é graça, ele não tinha obrigação de fazer isso, né? E a imagem. Deus os abençoou e lhes disse, além de tudo abençoa, capacita, a gente vai ver que a bênção de Deus é a capacitação de Deus, né? Eles diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento de tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu. Ora, continuando, só para dizer essa ordem aqui. Então, vocês percebem, além de dar a imagem, Deus abençoa e capacita o homem a dominar. Ele não dá uma ordem só. Ele domina, ele fala dominem, mas antes ele abençoa. Quer dizer, ele sabia que o homem ia precisar de poder, de capacitação sobrenatural para dominar todo o ambiente que Deus estava criando. E olha um detalhe amoroso de Deus, e nisso aí eu sei que alguns vão ficar um pouco incomodados, né? E não é nenhuma visão política aqui. Pensa o que a Bíblia está falando aqui. Nós comíamos o que no início? Só plantas e vegetais e as frutos das árvores. E eram muito boas. A Bíblia fala que tudo isso trazia muito sabor, muita alegria, muita satisfação, homem. Depois da queda que nós pudemos comer os animais, por concessão, a gente vai estudar isso. Mas antes nós comíamos vegetais. Mas sabe por que é importante pensar nisso? Porque a morte nunca foi aprovada por Deus em si. Matar qualquer ser é contra a natureza de Deus, por um lado, entende? Tá? Cuidado com o que eu vou falar, porque depois Deus abre a concessão e o homem pode comer, porque o mundo já está imperfeito, há frio, há ambientes totalmente intempestivos. Lá, pergunta para um esquimó, por exemplo, né? E como ele continua com a ordem de crescer e multiplicar e ocupar toda a terra, então o Deus teve que abrir uma concessão amorosa de, já que o ambiente não é mais perfeito, vocês precisam de carne. Porque a carne dá nutriente, dá energia suficiente e tal. Então há um pensamento de Deus de concessão. Mas Deus é tão amoroso que qualquer ser que tinha fôlego de vida era precioso para ele. Então ele dava só as plantas, tá? E desculpa, eu não estou querendo encorajar vocês mais falarem com as plantinhas achando que elas têm fôlego de vida, tá? Então só pensar um pouquinho nisso é importante, tá? Uma piada um pouquinho para fazer a gente pensar, né, no que é a vida em si, né? Ora, o Senhor, continuando aqui a narrativa sobre as incumbências e as ordens, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse ele se chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Também é maravilhoso perceber que Deus coloca nesse lugar especial, a gente já tinha falado isso, o homem. O homem sabia que era bom, ele provou a bondade de Deus naquele lugar,
Mas ele foi colocado lá para quê? Para cuidar desse lugar. Então, o domínio do homem, ele tinha que ser um domínio o quê? Amoroso, cuidadoso. Então, Deus dá o domínio, dominem, vão lá, sejam férteis, mas o domínio é um domínio de servidão, porque ele estava lá para cuidar, para proteger. Ele era o guardião do Éden. Inclusive, ele era o guardião do Éden no sentido espiritual. Ele tinha que estar atento a, quando viesse tentação, tá? E está subentendido aqui o guardar, que já Satanás era um potencial inimigo de Deus, tá? Porque se tem que guardar, cuidar, né? Existe alguma coisa ali ameaçadora. Está subentendido que o homem era o guardião da vontade de Deus e que deveria ensinar a mulher, os descendentes todos, a se protegerem da ação do mal. Então ele foi colocado ali para cuidar, cultivar, ter uma cultura positiva em relação a Deus, de passar o conhecimento de Deus, né? E olha, interessante porque existe uma oposição nessa escritura entre o conhecimento de Deus e um conhecimento que não está relacionado a Deus. E Deus coloca, né, a Bíblia coloca essa imagem para mostrar, desde o início, por causa da liberdade, o livre-arbítrio, Deus deixou o homem num ambiente perfeito, onde o conhecimento dele vinha por meio das experiências do homem, gradativamente. Deus é infinito, o homem não conhecia tudo de Deus, né? Ele estava sendo, pouco a pouco, como nós, ensinado sobre Deus, conhecendo coisas de Deus. Ele ia ainda continuar multiplicando o jardim, ele estava num processo ainda, né, de multiplicar e fazer a vontade de Deus. Mas ali, esse conhecimento de Deus natural é oposto a um outro caminho, que era uma árvore que representa esse caminho não aprovado por Deus. Olha, existe um outro conhecimento aqui, do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês experimentem isso. A gente poderia ficar a vida inteira meditando nisso, tem coisas que não estão reveladas, mas basicamente o que Deus está falando é, esse caminho vai trazer o quê? Morte. E como ele é um Deus que zela pela vida, a gente viu que ele zelava pela vida até dos animais, ele fala, não quero que vocês morram. Eu não quero morte. Não é à toa mais tarde que a Bíblia fala que o maior inimigo que Jesus venceu foi a morte, né? A morte não fazia parte dos planos de Deus. Não quero que vocês morram, nem animais, nem ninguém. Não peguem nessa árvore. Não peguem não comam, quer dizer. Né? Senão você vai morrer, certamente vai morrer. E aí o homem era profundamente, muitas vezes já ouvi falar, e a própria Satanás coloca isso na cultura, né? A mesma tentação da mulher está na cultura hoje em dia. Deus quer carneirinhos, que não pensem, que a religião deixa as pessoas totalmente mentecatas, sem capacidade mental, limitadas, a só ficar lendo a Bíblia. Olha que maravilhoso, a Bíblia mesmo mostra, a própria Bíblia mostra que nunca foi a vontade de Deus. O próprio Deus autorizou a ciência, olha só, o Senhor Deus trouxe o homem para ver, aqui eu cortei, né? O Senhor Deus os trouxe. Aqui fala da parte que Deus levava os animais, todas as criaturas, ele colocava diante do homem. Para que ele punha o homem? Para o homem ficar vendo e raciocinando. Então Deus mesmo colocou uma agenda na criação para que o homem desenvolvesse a mente, a ciência. O que é ver e dar nome? Taxonomia, né? Para quem sabe a ciência chama isso. Você olha as coisas e dá nome às coisas. E para dar nome você tem que organizar. Uns parecem mais gatos, então leão, gato, tudo de uma família. Elefante, tal, cachorro, lobo, raposa. Ao dar nome, o homem vai raciocinando. Então Deus é um Deus tão abundante, irmãos, eu quero dizer isso, que ele colocou já na criação caminhos para o homem se desenvolver, pensando e raciocinando e com isso desfrutando da criação. Né? Tem uma vida de conhecimento emocionante também sobre a criação. O homem foi dado ao homem a liberdade para conhecer a criação. E o homem chegou até a lua. Né? Deus nunca revogou isso. Deus não é contra o conhecimento. Mas o principal conhecimento, o conhecimento tinha que ser, fica subentendido com a bênção dele, com os planos dele, e não caminhos abreviados, né? Como a cobra acaba oferecendo para o homem, né? Conhecer tudo, já saber tudo, sem que Deus tivesse presente, né? Na ausência de Deus. E aí a gente pode dizer que o homem, infelizmente, muito da ciência hoje é na ausência de Deus. É a rebeldia do homem. Então, enfim, aí a última obra que mostra aqui, a última incumbência, quer dizer, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Olha que maravilhoso, irmãos. É a primeira negativa da narração. Já estamos lá no versículo 24 para 18, quer dizer, do capítulo 2, né? Depois de criar todos os dias, ele fala, a primeira vez que Deus fala não é bom, é o quê? Em relação ao homem estar o quê? Só. É maravilhoso isso. Isso mostra quem é Deus, irmãos.
ele sabe o que é ter companhia, porque ele é trindade. Ele tem ele, Deus Pai, desculpa. Deus em si tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, eternamente vivendo em pleno gozo, a bem-aventurança de Deus, né? Então Deus sabe o quanto o homem seria feliz tendo companhia. O homem ele não queria que o homem vivesse naquilo que não é ele. Como ele é semelhante a ele, ele falou: eu quero que o homem viva naquilo que é como eu, que ele tenha uma companheira, que ele tenha pessoas. E aí, claro que está subtendido, além da companheira, os filhos, a sociedade, a família. Não é bom que o homem viva só. Então Deus também mostra a natureza dele de amor, de querer que o homem experimente o melhor da companhia que ele pode ter, né? E essa é uma incumbência que ele passa. Eu farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Além de tudo, o homem precisava de ajuda, de auxílio. O homem não estava completo. Ele precisava de uma auxiliadora e alguém que o correspondesse. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão uma só carne. Tá? Então, essa incumbência dada ao homem. Vá, homem. O homem foi feito para crescer e multiplicar. O homem não foi feito, a não ser por razões, como Paulo fala, um dom especial de Deus. E aí tem pessoas que são assim, a gente tem que saber identificar. A não ser por esses casos, ou por doença, ou por alguma coisa genética, algumas coisas, e há muitos casos também que a gente não precisa especificar, mas o homem foi feito para crescer e multiplicar, ao contrário do que a cultura está falando hoje em dia, tá? O homem é maldito por deixar esses vermes aí que estão destruindo a natureza. Não, o homem, Deus é abundante, ele quer que o homem cubra a terra, tá? Mas domine com amor, domine a natureza cultivando o jardim, né? Essa é a visão de Deus. Quando o homem está do lado de Deus, ele cultiva, ele não destrói, né? E aí o final ali, o homem e sua mulher viviam nus, não sentiam vergonha. Isso é a imagem que Deus criou tudo perfeito, não havia nenhuma vergonha, nada ruim, nada de que sem vergonha, não havia nenhum mal na criação. Por isso que ninguém tinha vergonha. Não tinha pensamento, nada ruim, nada nocivo no coração do homem. Né? Então tudo isso mostra que Deus, além de ser o generoso, doador, capacitador, né, daquilo que ele manda, zeloso pela vida do bem, ele delega ao homem a mesma natureza. Seja como eu sou. Gere vida. Eu não gerei a vida, agora você vai ter filho e você vai ser gerador de vida. Você vai cuidar do jardim. Você vai ver os animais, você vai aprender genética para poder fazer os animais procriarem também. Enfim, estava tudo previsto ali, né? O homem, o zeloso do jardim, né? O homem que cuidaria do jardim. Ora, a serpente era o mais astuto, continuando. Desculpa. Onde mais Deus se revela? Na consciência humana. Antes da queda mesmo, a Bíblia mostra que o homem tem a natureza, tem as ordens, a palavra de Deus e tem a própria consciência. Tá? Vamos ler juntos então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ali, lembra que eu falei do inimigo, né? Que o homem tinha que se proteger dele? E ela perguntou à mulher, a serpente, né? Foi isso mesmo que o Senhor disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então é interessante pensar aqui, né? Então ela ouviu essa ordem por meio do homem. Né? O homem era o guardador, ela foi criada depois dessa ordem. Se eu voltar à sequência da narrativa, né? A ordem foi dada à mulher. O homem então ela ouviu do homem essa ordem e aí a cobra chega na mulher e começa a perguntar, né? Foi a primeira vez que alguém surge na criação colocando em dúvida o Criador. Né? Primeira vez que alguém questiona. Então, o Satanás, principalmente, é o semeador da discrepância entre você e Deus. Ele é o acusador seu e de Deus, né? Fica no meio jogando entre os dois, né? Que Deus não é tão bom, que Deus tem alguma coisa nele que ele está escondendo, tem alguma carta na manga, ele não está mostrando tudo. Nada. Por que ele não deixou vocês comerem? Por que ele não falou a verdade, que era assim, puxa, Deus deixou você comer tudo, livremente. Livremente significa milhões de opções. Em milhões só havia uma que não podia. E Satanás foi lá e apontou uma que não podia. Né? E o homem e a mulher param para pensar nessa única opção. Né? Embora eles não tinham a pecaminosidade, é interessante que ele conseguiu seduzir a mulher. Né? E o homem, né? Mas aqui mostra que havia uma consciência na mulher, porque, primeiro, ela guardou na consciência a palavra
E ela mostra exercícios de consciência porque o Satanás deturpa e ela corrige. Então ela mostra que ela não é um robô mal programado. Não, ela tem a consciência de argumentar e falar, não, Deus não falou isso. Ele falou que nós podemos comer. Porque Satanás deturpa e fala, não falou para comer nenhum fruto. Não, podemos comer. Menos tal. Aí mostra também, depois eu quero fazer uma reflexão sobre isso, que a consciência do homem nunca foi capaz, nunca foi plano de Deus que a própria consciência conseguisse proteger o homem. Porque aqui ela distorce já. Ela cria uma regra que não está. Se você pegar a primeira regra, não tem esse nem toquem nele. Isso é um acréscimo da consciência da mulher. Por quê? Esse nem toque dele não está lá. Deus falou, não como. Nem toque mostra alguma coisa além. Né? Já foi acrescentado algo aí que não estava lá na palavra de Deus. Né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Isso depois, tá? Eu abreviei aqui, é evidente, ela cai, né? Ela aceita, ela olha, ela vê que seria agradável, né? Como seria agradável ter conhecimento, ela fica encantada pela aparência. Então a criação começa a seduzir. A criação que era boa vira tentação. É a primeira sintoma de idolatria no homem, né? O homem que era para dominar é dominado pela criatura, pela criação, né? Ele, por causa de uma outra criatura também que domina ele. Então eu estava até falando com meu filho hoje sobre isso. Nós somos feitos para ter uma relação com a criação de domínio. Significa assim, cuidar, amar, mas nunca ser escravo de nada. Nunca deixar, como Paulo fala depois mais tarde, né? Jesus, desculpa. Todo mundo é escravo daquilo que o domina, né? Então o homem tem que ter uma relação, enfim, é uma meditação aí. Mas enfim, aí o homem chega, depois come com a mulher e eles caem em pecado, ele tem todo o efeito, né? Eles veem que estão nus, se escondem, né? Em algum lugar, o que é absurdo, né? A gente já falou sobre a distorção da mente do homem. Como o homem quis achar que podia se esconder de Deus? Isso é até bizarro, né? Chega a ser cômico, né? Ele vai para trás de um ramo lá, fica se escondendo de Deus, né? E isso mostra que aquilo afetou o modo de olhar a realidade, né? Jamais em sã consciência eles teriam essa tentativa, né, de se esconder de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E esse onde está você é muito profundo, né? Vindo de Deus. Onde está você? Que lugar que você está agora aí? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então aqui também revela que o homem tinha algumas percepções de Deus, mas quando ele percebeu Deus ali, já não foi aquele mesmo, né? Provavelmente ele percebia Deus e ficava feliz, e uau, e louvava Deus. Aqui é a primeira vez que ele percebe Deus e se esconde de Deus. Se afasta de Deus. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? E aqui de novo evidencia a consciência do homem, né? Quem lhe disse isso? Quem disse foi a própria consciência do homem, né? O homem percebeu que estava nu, né? O percebeu que errou, teve vergonha, que pecou, que foi contra Deus. Você comeu do fruto da árvore que ele proibiu, né? Da qual ele proibiu comer? Aí a pergunta de Deus é sim, né? A resposta é sim. De fato, aí aqui em Romanos, só fazendo um paralelo com o Novo Testamento que confirma essa leitura da consciência, de fato, quando os gentios não têm a lei, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, quem gravou as exigências da lei nos corações dos homens? Deus, quando criou o homem, desde Adão e Eva, até nós, mesmo depois nós temos dentro de nós a consciência humana. E nesse mesmo texto, Paulo vai falar, por isso somos indesculpáveis. Todo mundo tem noção do certo e errado. Alguma noção. É deturpada? É. Depois do pecado a gente vai ver. Mas o homem sabe que pecou. A criança, desde pequena, se esconde depois que erra, né? Eu lembro, as primeiras vezes que eu me escondi, até, né? A gente sabe que, opa, pisei na bola. Errei. Então, continuando. Conclusões dessas meditações, né? Aqui é a primeira vez que se vê um embate entre a palavra de Deus, a ação dessa palavra que Satanás sempre vai se mostrar como aquele que distorce, ele fez isso perante Jesus, né? Tentou usar a palavra para tentá-lo também, né? A mesma cena, né? Em Cristo, e dessa vez ele passa, não foi como Adão, né? É o último Adão, né? Que nos salvou, mas a distorção da palavra pela cobra e a consciência humana, que usa a palavra,
No final das contas, a palavra não está gravada como num robô. Nós temos que interpretar a palavra e aplicá-la. E Jesus soube aplicar. Adão e Eva sabiam, né? O homem sabia, mas não quis, né? Ele quis, né, se seduzir pelo pecado, né? Continuando, então, nem eu agora estou conseguindo o quê? Então, a revelação... não, a palavra, desculpa, aqui tá escondido, aqui eu não sei o que acontece, mas a palavra sempre foi o modo, a palavra de Deus sempre foi o modo fundamental de relação com Deus. A gente tem que perceber o seguinte, mesmo no Éden, o lugar ambiente perfeito, a consciência do homem ainda nova em folha, ainda sensível a Deus antes da queda, mas sempre a palavra foi o modo que Deus elegeu para que o homem levasse mais em consideração, tá? Então aí, vamos ler essa escritura aqui. Depois que o homem peca, Deus fala isso. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, eu lhe ordenar, maldita a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da terra. Então Deus fala, olha, porque você não deixou de me ouvir, você ouviu, a mulher ouviu a cobra e o homem ouviu a mulher. Ele fala, mas eu tinha ordenado, a minha palavra era clara. Era ela que você tinha ouvido sobre tudo, sobre tua consciência, sobre a natureza, sobre a natureza representada na mulher ali, tá? Então o homem era para ter entendido que era um modo fundamental é a palavra. Isso serve como uma lição para nós, irmãos. Não existe espiritualidade fora da palavra de Deus, tá? Eu faço essa afirmação com todo o coração, irmãos. Qualquer espiritualidade que não seja embasada na palavra de Deus é uma falsa espiritualidade. É um falso conhecimento. Está mais perto da cobra do que de Deus. O conhecimento sempre verdadeiro de Deus vem associado à palavra dele. Então, de algum modo, a nossa consciência alimentada pela palavra é o que nos protege do mal. Qualquer espiritualidade fora isso, não, eu tenho algo, um feeling. Claro que também nós temos o conceito de bem e mal gravado em nós, mas até isso é reforçado pela palavra. Senão a gente fica num achismo, numas intuições, que a gente, como Provérbios fala, caminhos que parecem certos, mas acabam levando à morte. A palavra de Deus é a maneira fundamental. Então, por meio da palavra sobrenatural de Deus, e aí eu vou falar a palavra sobrenatural assim, imagina, tinha natureza, tinha tudo ali, havia algo sobrenatural sempre, falando com o homem. A voz de Deus ali no meio de tudo era sobrenatural. Acima, sobrenatural no sentido de acima da criação, além da criação, tá? Não esotericamente falando, sabe? Era, então... Sim, e sobrenatural no sentido de que é uma voz acima da criatura, né? O Criador, né? A voz do Criador, né? Então era dirigida ao homem. Então, com essa voz, ele podia compreender qual é o verdadeiro lugar dele na criação. Então, ele tinha um papel especial na criação. Ele não era qualquer outro ser. Ele era o que ia dominar, que ia fazer, cuidar e multiplicar o Éden de Deus, o lugar perfeito que Deus estava fazendo ali na Terra, né? E também, sem a palavra, ele não tinha a noção das responsabilidades de fazer isso, né? Então, se o homem não tivesse a palavra, ele nunca saberia com clareza, como ficou claro na consciência da mulher. A palavra era clara. A mulher já começa pela consciência, já não, mostra que não é tão perfeita. A consciência humana não é tão perfeita como a palavra, nunca foi como a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, é segura, é firme. A consciência já estava nem toque, tá? Então, era a exata vontade de Deus revelada na palavra. Isso aí só a palavra revela. Deus criou todas as coisas por sua palavra, só uma meditação. Gênesis 1 fala isso, né? Lá, ó, disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus não é só que Deus se revela, Deus agiu desde o início pela palavra. Haja luz, foi a palavra de Deus e houve luz. Tá? E também ele se revelou desde o início pela palavra, né, como a gente falou ali, mas também ó, João fala lá, e a gente pode terminar por aqui hoje, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava, a palavra, né, a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,
nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, olha só que forte, a Bíblia está falando que, de fato, a palavra sempre teve proeminência. A Bíblia chama de palavra, o logos, né, o nome no original é logos, né? O verbo, em algumas traduções. A palavra estava com Deus desde o princípio, né? E essa palavra é o modo que Deus usa para criar e é o que ele usa para sustentar, né? Desde o início, a palavra ia sustentar o homem na posição dele, mas ele sai da palavra. Mais tarde a gente sabe que agora em Cristo nós estamos de novo no lugar que devíamos estar, né? Indo além, né? Indo para a nova criação, né? Então todas as coisas foram feitas e todas as coisas são sustentadas por Cristo. Então a mesma palavra lá no Éden era Jesus já, né? Então a gente tem que ter essa convicção, né? Essa certeza, né? Então uma última reflexão final assim. Bom, a gente termina por aqui, depois a gente vai para esse ponto, tá? Mais algumas coisas depois da queda, tá bom? Então é isso. A gente vai entrar na questão de Caim, como a gente começa a perceber aí nele também, os efeitos da queda, como que a palavra continua sendo ignorada, enfim. Mas é um assunto, só estou dando um spoiler para vocês ficarem